Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre as coisas vagas no novo Código de Processo Civil. Vamos ao tema. Muito bem. Inicialmente é necessário esclarecer, conceituar aí do que se trata as coisas vagas, tá? Coisa vaga é também conhecida como coisa perdida pelo dono e que é achada por outra pessoa, tá? Embora essa coisa esteja perdida, ela não deixa de pertencer ao dono, ao seu legítimo dono. Então, não existe a perda da propriedade em razão do desconhecimento do local onde esse objeto, essa coisa, se localiza. Então, quem acha coisa perdida tem de restituí-la ao dono legítimo ou possuidor. Mas ali no final do vídeo a gente vai ver que tem até uma punição penal para aquele indivíduo que toma para si uma coisa que não lhe pertence. Bom, se o indivíduo não sabe, não conseguir localizar o proprietário do bem encontrado, ele deve levá-lo então à autoridade competente, tá? E esse procedimento é que nós veremos hoje, regrado aí pelo novo Código de Processo Civil, tá? E é um procedimento de jurisdição voluntária. A fundamentação legal. O Código Civil vai nomear de descoberta o fato de uma pessoa encontrar um objeto que pertença a outra. Por sua vez, o Código de Processo Civil denomina coisas vagas. Então, nós temos sinônimos aí para falar da mesma coisa. Bom, a fundamentação legal. Como já disse, o Código Civil chama de descoberta o fato de uma pessoa encontrar um objeto que pertence a outra. O Código de Processo Civil denomina coisas vagas. Ambas as legislações determinam o dever legal de devolver esse bem ao seu legítimo dono. O procedimento, portanto. No Código Civil, no artigo 1233, tem o seguinte dizer: quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Porém, na maioria das vezes, não se sabe a quem devolver, né? Se soubesse, provavelmente o dono não tinha perdido. Então, para não se tornar um artigo inócuo, né, sem função de fato, há que se observar o procedimento de entrega desse bem ao legítimo proprietário. O CPC ele estabelece aí algumas disposições sobre essas chamadas coisas vagas, ou arrecadação das coisas vagas, dependendo aí do autor. É um procedimento, como já disse, de jurisdição voluntária, e o objetivo é a verificação se aquele dono que vai ser procurado é de fato dono daquele bem, ou se buscar alguém que apresente-se de fato como legítimo dono. A previsão está no artigo 746 do Código de Processo Civil. E como é que se dá isso? Bom, uma vez encontrado o bem, o descobridor vai buscar o dono. Quando não o encontra, ele deve entregá-lo à autoridade policial. Essa autoridade policial vai tomar esse bem, seja ele qual for, um telefone, dinheiro, relógio, joias. E uma vez que esse bem seja entregue, essa autoridade, ela remete à autoridade judicial para realizar um procedimento. Se o dono se apresentar durante este intervalo, a própria autoridade policial vai proceder à devolução. Mas um fato importante, isso não é feito de forma aleatória, naturalmente o dono tem que comprovar de alguma maneira a sua ligação, o seu lastro com aquele bem que ele alega ser proprietário, um documento de recibo, por exemplo, algum elemento indelével que seja capaz de provar a sua relação com a coisa. E no momento dessa entrega, a autoridade competente lavra um auto de arrecadação, onde consta a descrição completa da coisa e os esclarecimentos daquele que a encontrou, tá? E essa coisa, enquanto não se achar o proprietário, fica nas mãos de um depositário judicial, conforme aí o Humberto Teodoro Júnior nos afirma, tá? E uma vez havendo a arrecadação desse bem, tá? A próxima etapa do procedimento é tentar localizar o dono. Como? Através da publicação de editais na rede mundial de computadores ou no site do tribunal, a que estiver vinculado aí à plataforma e os editais do Conselho Nacional de Justiça,
ou em caso de não haver um site, um sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca serão publicados, para que o dono ou legítimo possuidor possa reclamar. A previsão disso está no mesmo artigo 746, parágrafo 2º. Então repare que, uma vez encontrado o bem, se entrega à autoridade policial. E uma vez a autoridade policial não localizando o dono, envia à autoridade judicial, onde teremos um depositário judicial. Então, em seguida, temos a publicação de um edital para tentativa de localização de seus proprietários. Por sua vez, se tratar-se de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no site do tribunal, haverá um edital fixado no átrio do edifício do fórum, onde há a descrição de que esse bem perdido foi encontrado por alguém. Segundo o artigo 1267 do Código Civil, o dono da coisa possui o prazo de 60 dias para se apresentar após a publicação desse edital e reclamar a coisa para si. Se o dono comparecer, dentro do prazo de 60 dias, ele deve provar o seu direito sobre a coisa através de algum título de propriedade. Então, se houve o representante do Ministério Público e da Fazenda Pública, e logo após, o magistrado realiza a entrega dessa coisa e o processo é extinto. Contudo, se decorrido esse prazo de 60 dias não houver aparecido um dono para a coisa, ela será levada a leilão judicial. E deduzidos aí o preço da venda, despesas, além de uma recompensa ao descobridor delas, e o restante pertence ao município no qual o objeto foi encontrado. Entretanto, se for um objeto de pequeno valor, o município pode abandonar a coisa e deixá-la com quem a achou, para que a partir disso fique com ela como recompensa. Se o dono aparece no prazo legal e optar por abandonar a coisa, suas declarações são tomadas e é facultado ao descobridor requerer a adjudicação do bem, isto é, requerer o bem para si, conforme determina aí o artigo 1263 do Código Civil. Há ainda que se estabelecer aqui uma diferença entre coisa perdida e coisa abandonada. A coisa perdida é aquela a qual o dono não pretendia deixar de exercer sobre ela a sua posse, mas em virtude de alguma circunstância alheia à sua vontade, ela se perde de seu proprietário. Contudo, a coisa abandonada é aquela que foi simplesmente deixada pelo proprietário, onde ele abre mão de sua posse e de sua propriedade, simplesmente a abandona. E essa coisa abandonada pode ser, sim, adquirida por aquele que a encontre. E a previsão disso está lá no artigo 1263 do Código Civil e dá essa possibilidade de aquisição originária para a coisa móvel. Bom, eu mencionei no início do vídeo ainda que falaremos mais adiante sobre os aspectos penais daquele que encontra uma coisa perdida e não devolve ao seu dono. Pois bem, a definição como crime está prevista no artigo 169 do Código Penal, que fala que quem apropria-se de coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, e não restitui ao dono, logicamente, tem pena de detenção de 1 mês até 1 ano ou multa. E no caso da coisa perdida, temos a previsão lá no inciso 2º do parágrafo único, que diz: na mesma pena incorre, ou seja, de 1 mês a 1 ano, ou multa, quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao seu dono legítimo ou possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Portanto, além de tudo, de ter-se um procedimento para essa entrega, é crime não devolver algo que não lhe pertença. Chama atenção para o destaque que se menciona aqui da coisa alheia perdida e não da abandonada, como já dissemos, que tem um procedimento próprio para sua entrega. Bom, se você gostou desse vídeo, eu deixo aqui umas fontes e links de referência para você saber mais sobre esse assunto. Peço que você se inscreva no canal, não esqueça de curtir e compartilhar, pois ajuda muito a continuar produzindo conteúdo desse sentido. Tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo.